Poucos segundos após a decolagem no aeroporto de Heathrow, em Londres, os dois motores da aeronave Airbus A390 da British Airways falharam repentinamente. Ao verem o vazamento de combustível dos motores abertos, os passageiros sentados na parte de trás começam a gritar de medo. Os dois pilotos declaram emergência imediatamente e começam a virar a aeronave de volta para o aeroporto de Heathrow. Mas será que o avião vai conseguir voltar com segurança para o aeroporto? Será que essa história termina com a sobrevivência dos passageiros e tripulantes a bordo? Essa é a história do voo 762 da British Airways, que surpreendeu o mundo. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre o incidente que acabamos de mencionar. Mas antes de começarmos o vídeo, queremos pedir: não deixe de se inscrever no nosso canal, pois a criação de conteúdo como esse exige muito tempo e esforço da nossa parte. E a sua inscrição nos incentiva a continuar produzindo conteúdo como este. Então, vamos começar o vídeo agora. Naquele dia, 24 de maio de 2013, de manhã, uma equipe da British Airways no aeroporto de Heathrow, em Londres, avança em direção à aeronave para o primeiro voo do dia, o voo 762. Para esse voo estava sendo usado o avião Airbus A319, com 11 anos de idade, destinado a chegar à capital da Noruega, Oslo, saindo de Londres. Era um voo curto de 2 horas, mas naquele dia algo estava prestes a acontecer com esse avião que ninguém jamais havia imaginado e nem mesmo sonhado. O comando desse voo estava nas mãos de um piloto muito experiente de 50 anos, com 12.000 horas e 500 horas de experiência de voo. Quase metade dessa experiência foi adquirida voando em aeronaves Airbus. Além dele, a responsabilidade do primeiro oficial recaiu sobre os ombros de um jovem piloto de 33 anos, que tinha 5.000 horas de experiência de voo. Portanto, de acordo com as regras antes de os passageiros embarcarem no avião, os pilotos verificam se há algum problema de manutenção na aeronave, e eles não notaram nenhum problema desse tipo nesse avião. Depois disso, é hora da inspeção visual do exterior do avião, conhecida como Walk Around, no campo da aviação. Naquele dia, essa tarefa foi realizada pelo primeiro oficial e ele não notou nenhuma anomalia no exterior do avião. No entanto, ele não conseguiu detectar uma questão muito importante, que discutiremos mais adiante. Assim, após a conclusão de todas as verificações, o piloto preenche as informações da rota de voo no sistema de gerenciamento de voo do avião. Junto com isso, todas as outras configurações necessárias também são definidas para a decolagem do voo. JA8119 Juliet Alpha 8119 Heavy, please acknowledge. Exatamente às 8 horas e 5 minutos da manhã, todos os 75 passageiros estão sentados no avião para essa viagem. O avião está abastecido com 7.600 quilos de combustível. Seguindo sua programação, o processo de empurrar o avião para o voo 762 é iniciado no horário pré-determinado. Depois de chegar à pista, a autorização para a decolagem é obtida exatamente às 8h15 da manhã. O primeiro oficial aciona um fogo no motor do avião e o avião começa a correr pela pista. Antes mesmo de o avião decolar, os passageiros sentados na parte de trás são surpreendidos por uma visão assustadora pela janela. Na verdade, as comportas do exaustor de ambos os motores estão tremendo muito devido ao impacto com o ar. Entretanto, os pilotos sentados na cabine de comando não sabem disso. À medida que a velocidade do avião aumenta, as duas comportas do exaustor se soltam dos motores devido à pressão do ar. Sem saber de tudo isso, os dois pilotos prosseguem com a decolagem do avião. Enquanto isso, os passageiros sentados na parte de trás começam a gritar em pânico, porque testemunharam o incidente com o motor pessoalmente.
Imediatamente após a decolagem, o piloto de outro voo presente atrás do voo 762 na pista entra em contato com a torre e informa sobre os pedaços de metal espalhados na pista. Os pilotos do voo 762 também ouvem essa informação pelo rádio. Essa é a primeira indicação para eles de que algo pode estar errado com seu avião. O comissário de bordo, na parte de trás do avião, tenta acalmar os passageiros e se comunicar com os pilotos pelo intercomunicador. No entanto, os pilotos estão ocupados no momento, concentrados em levar o avião a uma altitude segura. Assim que atinge uma altitude de 335 metros, o primeiro oficial ativa o modo de piloto automático do avião. Entretanto, ao fazer isso, a propulsão automática do avião é desconectada. Por isso, eles precisam controlar manualmente o motor, algo que nunca foi feito antes em um Airbus A319. No entanto, ignorando esse problema, os pilotos continuam levando o avião e em pouco tempo atingem uma altitude de 1.830 metros, que era a meta para esse voo. Assim que atingem essa altitude, mensagens de alerta começam a aparecer uma após a outra na tela central da cabine do avião. A primeira mensagem indica que o computador do avião não consegue calcular a propulsão do motor da maneira usual porque o sensor que fornece as leituras foi danificado. No entanto, os pilotos não sabem disso e continuam colocando os motores do avião no modo N1, seguindo a instrução. A cada segundo que passa, os motores do avião ficam cada vez mais expostos a um ambiente externo severo, enquanto o avião voa a uma velocidade de 450 km por hora. E nessa situação, sem as comportas do compartimento do ventilador, o ar em movimento rápido atinge diretamente o motor. Na verdade, durante o rompimento das comportas do ventilador na pista, vários tubos vitais do motor foram severamente danificados. Apesar disso, o avião estava voando a uma altitude de 1.830 metros. Os passageiros na parte de trás estavam angustiados com o que exatamente havia se desprendido do motor do avião, e porque o capitão não estava dando nenhuma informação sobre isso. Enquanto isso, na cabine de comando, o aviso mais grave até agora aparece na tela. Ele indica que um dos 3 sistemas hidráulicos do avião, conhecido como sistema amarelo, falhou. Ao receber essa mensagem, o capitão imediatamente entra em ação e desliga a unidade de transferência de energia. Essa ação garante a segurança dos 2 sistemas hidráulicos restantes. Entretanto, durante esse tempo, o primeiro oficial olha pela janela em direção à parte traseira e percebe que a asa do lado direito foi danificado perto da borda. Os pilotos não sabiam exatamente o que tinha acontecido com o avião. No entanto, eles perceberam que havia um problema muito sério com a aeronave e que talvez precisassem retornar ao aeroporto de Heathrow. Nessa situação, o capitão entra imediatamente em contato com o controle de tráfego aéreo e informa sobre o problema e sua decisão de retornar ao aeroporto. Vale ressaltar que a pista de qual o voo 762 decolou foi fechada porque os detritos da comporta do ventilador estavam espalhados por todos os lados. É isso mesmo. Agora eles tinham que pousar na pista paralela chamada 27R, que estava disponível para pouso. Agora, quando os pilotos estavam pensando em dar a meia volta no avião, ocorreu outro grande problema. Na realidade, o combustível da asa direita do avião estava se esgotando a uma taxa de 120 kg por minuto. Fato que os 2 pilotos não sabiam. Isso significa que eles estavam prestes a enfrentar outro grande problema em breve. Enquanto isso, a comissária de bordo sênior do avião liga novamente para a cabine de comando pelo intercomunicador, e dessa vez, o capitão a atende. A comissária de bordo informa ao capitão que a parte superior do motor do lado direito se soltou. Ao ouvir isso, o capitão não tem mais dúvidas e decide que eles devem retornar a Heathrow a qualquer custo. Porém, quando eles começam o processo de virar o avião, um novo aviso aparece na tela indicando um desequilíbrio de combustível entre as asas esquerda e direita do avião.
O capitão observa que há 1.500 quilos a menos de combustível na asa direita em comparação com a asa esquerda, e essa diferença está aumentando a cada segundo. Os dois pilotos percebem rapidamente que o avião está sofrendo um vazamento de combustível. Eles entram em contato imediatamente com o controle de tráfego aéreo para informar sobre a situação. O avião tem 5 toneladas de combustível no momento, o que não é muito baixo. No entanto, considerando a taxa que o combustível estava diminuindo, os pilotos ficam cada vez mais tensos. O capitão informa claramente aos passageiros e comissários de bordo sobre as condições do avião. Eles dizem que precisarão retornar ao aeroporto de Heathrow, o que levará cerca de 6 minutos. Em seguida, eles também explicam aos comissários de bordo que existe a possibilidade de um incêndio durante o pouso. Portanto, todos os passageiros devem estar preparados para isso. Os pilotos calculam que o avião está atualmente a 26 milhas náuticas do aeroporto e que ainda há 4.200 quilos de combustível no avião. Desse total, 1.100 quilos de combustível estão na asa direita e o restante na asa esquerda. De acordo com o Manual de Referência Rápida, QHR, do piloto, nessa situação o piloto deve desligar o motor do lado direito. Isso ocorre porque ele pode pegar fogo a qualquer momento, piorando a situação. O primeiro oficial informa o capitão sobre esse problema, mas o capitão se recusa a agir. Isso ocorre porque o problema não é apenas em um motor, mas em ambos. Se eles desligarem o motor direito e colocarem toda a carga no motor esquerdo, o mesmo problema poderá ocorrer com ele também. Nessa situação, eles não terão mais nenhuma opção. Embora essa decisão tenha sido difícil, o capitão assume a responsabilidade e decide manter os dois motores funcionando. Pouco tempo depois, o avião está alinhado para aterrissar na pista 27R. Além disso, eles também recebem autorização de pouso do controlador de tráfego aéreo, o ATC, e informa aos pilotos que os serviços de emergência estão prontos na pista para eles. Os próprios pilotos sabiam que tinham apenas uma chance de pousar, portanto, não havia espaço para erros. À medida que a pista se aproxima, os pilotos diminuem a velocidade do avião e agora só precisam aterrissar em linha reta na pista. No entanto, nesse exato momento, o avião dá um solavanco e começa a se inclinar para o lado direito. Os pilotos verificam e descobrem que o motor do lado direito falhou. Porém, quando estão desligando o motor, o alarme de advertência mais perigoso do avião dispara, indicando um incêndio a bordo. Na verdade, ocorre um incêndio no motor do lado direito. Assim que o alarme de advertência dispara, o capitão desliga imediatamente esse motor e coloca a alavanca de propulsão em marcha lenta. Simultaneamente, eles cortam o suprimento de combustível, pressionam o botão de incêndio do motor 2 no painel superior e descarregam o extintor de incêndio. Em seguida, eles entram em contato com o controle de tráfego aéreo e informam que se trata de uma situação de Mayday. O capitão afirma que eles tentarão pousar, mas talvez tenham que abortar o pouso para fazer uma volta. Assim que os passageiros sentados na parte de trás veem o fogo no motor pela janela, gritos e berros começam a ecoar dentro do avião. As pessoas ficam extremamente ansiosas ao ver o fogo. O capitão do avião continua a se esforçar para controlar o fogo. Eles descarregam a segunda e última carga do extintor de incêndio, mas isso não faz nenhuma diferença no incêndio. Por outro lado, o primeiro oficial está guiando manualmente o avião em direção à pista, avançando de forma constante. Para facilitar a tarefa do primeiro oficial, o capitão assume o controle da alavanca de propulsão. Isso significa que o capitão estava agora controlando a velocidade do avião, enquanto o primeiro oficial estava de alguma forma mantendo o avião alinhado em direção à pista, apesar das oscilações. Assim que o avião atinge uma altitude de 150 metros, o capitão assume imediatamente o controle do avião e passa a responsabilidade de manusear a alavanca de propulsão para o primeiro oficial. Finalmente, a experiência do capitão entra em ação e o avião aterrissa na pista. Ao aterrissar na pista, o capitão aciona os freios, fazendo com que um dos pneus do avião estoure.
No entanto, devido à falha de um sistema hidráulico, apenas 6 dos 10 spoilers das asas são acionados. Mesmo assim, o avião diminui a velocidade na pista. E o capitão o vira um pouco para o lado direito antes de parar completamente, para que as chamas do incêndio do motor não se espalhem na direção do avião com a ajuda do ar. Assim que o avião para, o capitão pede permissão ao chefe dos bombeiros para evacuar os passageiros, e eles são instruídos a retirar rapidamente os passageiros pelo lado esquerdo. Em apenas 2 minutos, todos os passageiros e membros da tripulação saem do avião em segurança. E a brigada de incêndio na pista consegue controlar rapidamente o fogo no motor. Graças a habilidades e conhecimentos do piloto e do copiloto, ninguém perdeu a vida nesse perigoso incidente. Mas surge a pergunta: como um incidente como esse aconteceu com uma das aeronaves mais avançadas do mundo, operada por uma das companhias aéreas mais seguras do mundo? Bem, quando a investigação desse incidente foi conduzida, descobriu-se que no dia anterior ao voo, durante o trabalho de manutenção no avião, tarde da noite, o técnico acidentalmente deixou as comportas da turbina do motor abertas, e foi isso que causou o incidente. O mais surpreendente foi que nem o piloto, nem o copiloto, nem qualquer membro da equipe de terra percebeu as comportas da turbina do motor abertas. Mas foi uma sorte que ninguém tenha perdido a vida nesse incidente, e esse incidente foi registrado como um evento único na história da aviação. Por hoje, amigos, isso é tudo. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Até a próxima!